Muito bem, vamos ao debate então. Dessa vez eu vou começar com o Tardelli. Tardelli, por que o presidente Lula vê o bolsonarismo ainda como uma ameaça forte? Na sua opinião, claro. Pelas mesmas razões que acho que a gente vê o bolsonarismo como uma ameaça forte. Os bolsonaristas, eles não são a expressão da direita. Quando a gente fala, quando ele expressa nessa turma radical da direita, da extrema direita, ele expressa para essas pessoas que nos ameaçam na rua. Eu, por exemplo, eu tenho muito receio de sair com qualquer roupa que possa indicar que eu seja de esquerda num ambiente público, por exemplo. Eu fui ontem ao Ibirapuera, e tomei o cuidado de não fazer isso, porque a gente tem receio, porque já aconteceu comigo. Não aconteceu uma vez, aconteceu 3, 4, 5 vezes. A militância bolsonarista é diferente da direita. A gente precisa deixar muito claro, bolsonarismo não é direita. A direita é política. A direita debate. A direita, estamos aqui com a direita e vamos estar com a direita por anos aqui, assim, sem nenhum problema. O bolsonarismo é a negação da política. Esse bolsonarismo que precisa ser derrotado por todos nós. Pela direita, pela esquerda, por todos. Porque ele nega a política, ele implanta a violência. Não é possível que uma família esteja no aeroporto, pode ser família de um ministro, de um empresário, de um cortador de cana, de um cortador de bigode. Não é possível que a gente creia que as pessoas tenham ido ofender o ministro a troco de nada. A família do ministro foi lá ofender o pessoal a troco de nada e eles então responderam. Claro que não foi assim. O ministro Lewandowski foi ofendido, o ministro Gilmar Mendes foi ofendido, o ministro Alexandre de Moraes foi ofendido. Essa lacração, esse cancelamento, é uma forma que se tem de ameaçar as pessoas no dia de ir e vir. Quando eu ontem, botando roupa lá para o parque maravilhoso, o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, tinha lá umas 4 chinas lá dentro, umas 5 milhões de pessoas trombando lá, todos organizadamente, né? Você fica com medo. Porque você não sabe com quem, porque se você encontrar um Bolsonaro, ele vai te ofender. Me ofendeu no supermercado semana passada. Jura, Tardelli, o que aconteceu? Ué, rapidamente. Puxa vida, você tá lá na CNN, que bacana, mas o senhor é um X, não outro faz. X mais 3X. Pi, né? Por pensar desse jeito. A vontade que eu tive foi responder os pipipi, mas falar assim, não vamos ficar com pipipi aqui até amanhã cedo e eu vou acabar não fazendo o supermercado que eu vim fazer. Né? Porque é um medo que a gente tem. Eu nunca tive esse medo com qualquer situação de direita. A direita política, nós debatemos, conversamos, até convergimos em várias situações. Hoje aqui, por exemplo, na Cracolândia, todos nós convergimos. Né? Mas com essa extrema direita, canceladora, violenta, lacradora, ofensora, essa não dá para ter nenhum contato com ela, porque ela vem para nos ofender. E ela vem na expectativa de que a gente, respondendo, possa criar a condição para tomar um tapa na orelha. Eu quase apanhei também já. Então, o que o presidente Lula pensa é o que todo mundo pensa. Acho que é o que o Poit pensa, Samantha pensa, nós temos que ter a direita política. Aliás, a boa notícia veio da própria Espanha. A extrema-direita perdeu as eleições lá. Olha, a centro-direita ganhou, ótimo, evoluímos. Sim. Melhoramos. Então, parece que eles estão perdendo espaço. E que percam quanto espaço tiverem. Porque essa gente não pode, de jeito nenhum, ganhar mais espaço que já ganhou. Muito bem. Quero ouvir o Poit, então, a avaliação dessa fala aí do presidente Lula e também da avaliação aqui do Tardelli sobre o bolsonarismo. Primeiro sobre o que o Tardelli falou, do que é extrema-direita, direita, tá? Na esquerda também a gente tem essa situação. Então, vamos separar o joio do trigo. Vamos separar posições de extremistas do que falar que tudo isso é direita. Não vamos generalizar e achar que 50 e tantos milhões de brasileiros, metade do país, porque as eleições foram divididas, são esses, entre aspas, maluco que o presidente Lula falou. Aliás, fica aí a hipocrisia. Quando é o presidente Lula chamando os outros de maluco, de animais, de que tem que ser extirpados,
extirpar é eliminar algo, uma palavra digna de um ditador, tá tudo bem, é um agafe, ninguém fala nada. Né? A turma vem, o Poit vai distorcer o discurso. Distorcer? Isso não é capacitismo. O presidente Lula pode falar, pode brincar com o peso do Flávio Dino, o Flávio Dino pode comparar o Alckmin a um ditador e todo mundo dá risada. O que é isso, gente? 2 pesos, 2 medidas? A extrema-direita, eu não concordo e não faço parte, assim como a extrema-esquerda. Os discursos de ódio, os discursos agressivos que o presidente Bolsonaro fazia, da petralhada, não sei o quê, eu também não concordo. Então a gente não pode concordar com esses discursos de ódio do presidente Lula, que quer ferrar o Moro, enquanto não ferrar o Moro não vai se sossegar. A minha postura aqui, Lu e Tardelli, e vocês estão acompanhando a CNN, é coerente. Se eu não defendo o discurso de ódio de um, eu não vou defender do outro. O presidente Lula fala de improviso e fala muita besteira, prejudica ele próprio, prejudica o governo. Agora parece que vai contar com 4 assessores para cuidar do que ele fala. Mas ele é isso daí. Infelizmente, gente, extremismo de esquerda e de direita não vai fazer bem para o país. Bem para o país é um debate respeitoso, sem agressividade, sem estimular, dizer que tem que extirpar um ou extirpar outro. Acabamos com o Bolsonaro, mas os bolsonaristas, os malucos estão soltos. O que é isso? Isso é um discurso de paz e amor? Eu acho que não. Muito bem, a gente sempre vai falar aqui, Gabi, frisar isso antes de passar a palavra para você, sobre as questões de doenças mentais, que eu sempre trago aqui, sempre falo que é muito importante a gente separar, né, e usar esse termo maluco o tempo inteiro, sempre ofendendo as pessoas que realmente sofrem com doenças mentais e não, muitas vezes, comparando a criminosos. Os malucos é como se fossem criminosos, né, na tradução de quem traz essas palavras. Mas vamos lá, Gabi. Eu penso que quando ele disse que derrotamos o Bolsonaro e não os bolsonaristas, de fato, né? O Bolsonaro foi derrotado nas urnas, ele perdeu as eleições, mas ele tem ali seguidores, apoiadores que são radicais. Quando ele diz bolsonaristas, acho que ele cometeu ali talvez o mesmo equívoco ao se pronunciar que o ministro Barroso também, né? Quando falou em bolsonarista, ele está aqui dizer extremista, né? Porque há pessoas que, de fato, né, nas eleições passadas votaram no ex-presidente Bolsonaro e que não são necessariamente pessoas extremistas. Mas o problema são esses extremistas, por exemplo, que não aceitaram o resultado das eleições, que atacaram as instituições, que depredaram o patrimônio público. Então, existe sim, né, pessoas que até a defesa, Poit, a gente não pode nunca julgar as pessoas, capacitismo, mas muitas defesas estão dizendo não estava dentro das suas capacidades mentais, né? A pessoa tem problemas de saúde mental. Eles usam isso para dizer que quem foi lá depredou patrimônio público, quebrou um relógio ali que não tem mais como devolver, né, fez aqueles atos horrorosos, tem atentado à bomba, que essas pessoas não estavam dentro de seu juízo normal, e não é verdade. Então, eu acho que o bolsonarismo, quando ele disse que precisamos tomar cuidado, são as pessoas que levam às últimas consequências os seus anseios, né, as suas preferências políticas, esse mito que se cultivou em torno da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas num sentido negativo, num sentido de, olha, são aquelas pessoas que insuflam a misoginia, o racismo, a homofobia, as questões dos costumes, né, fake news, divulgam fake news. Eu acho que foi nesse sentido, imagino, que ele quis se pronunciar, até porque eu concordo com o Tardelli, nós estamos aqui, né, pessoas progressistas, conservadoras, a Lu aqui mediando, e temos ótimas relações. Eu acho importante que a democracia, é muito importante que tenhamos direita e esquerda saudáveis, sem extremismos. Eu acho que é isso que a gente precisa cuidar, tanto com relação à extrema esquerda, como com relação à extrema direita, sempre tomar cuidado para nunca chegar num ponto em que a gente não consegue dialogar. Samantha? Bolo, eu concordo com o Poit no sentido de que a fala do presidente foi bastante infeliz. Quando ele fala que venceu o Bolsonaro, é fato, ele venceu nas urnas, mas que ele precisa acabar com os bolsonaristas, o sentido da palavra acabar é muito forte, até porque bolsonaristas são todos aqueles que votaram no Bolsonaro. A gente não pode reduzir o bolsonarismo aos atos de 8 de janeiro. Isso a gente está falando de extremistas e ninguém aqui
todos nós, né, não defendemos extremistas, nem de direita, nem de esquerda. Agora, as eleições já acabaram, mas parece que o presidente continua em eleição. Ele ainda quer ganhar o quê em relação aos bolsonaristas? Na verdade, ele tem que entender que agora ele é presidente de todos. Presidente de quem votou nele e presidente de quem não votou nele, inclusive dos bolsonaristas. Mas todo o discurso do presidente da República permeia justamente um incentivo a essa polarização. Quando ele fala bolsonaristas, quando ele fala que ele é o presidente do trabalhador, então ele não é o presidente do empresário, do pequeno empresário, que é quem efetivamente gera emprego, ele é presidente de todos, ele não entende isso, ele está sempre fazendo essa divisão na sociedade. E quando tem uma sociedade dividida, ninguém ganha. É ruim, porque, na verdade, eu estou incentivando o extremismo e não acabando com ele. Onde ficou aquela ideia de frente ampla, vou governar para todos? Isso é muito ruim, porque ele só incentiva o extremismo e todos perdem com isso, toda a sociedade. Então, o presidente precisa repensar nas falas dele para unir o país e não desunir.